A educação dos nossos pais é algo que nos define para o resto da vida. Alguns para o bem, outros para o mal. Mas define-nos. Eu posso dizer que sou hoje o que sou graças à minha mãe, porque ralhou comigo quando devia, alertou-me de situações quando achava que as coisas podiam não correr bem e ajudou-me a ultrapassar outras situações quando eu sozinho não conseguia. E tudo isto me tem marcado ao longo da vida. Ainda hoje tomo decisões com base em coisas que aprendi com ela no passado. E com Deus, será que temos a mesma aprendizagem? Será que temos aprendido com as suas provações ao longo da nossa vida? Será que temos realmente escutado a voz de Deus e deixar que Ele habite em nós? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, e vamos ler do versículo 4 a 11. Hebreus, capítulo 12, versículo 4 a 11, que diz: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não me menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, não disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ou depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. No versículo 3, o versículo anterior a esta passagem, vemos a referência a Jesus como aquele que suportou a maior luta contra o pecado e também aquele que mais lutou contra os pecadores. E uma coisa que podemos aprender com isto é que quando enfraquecemos, temos de nos lembrar que Jesus sofreu muito mais do que nós e tudo aquilo que nós passamos, Jesus passou muito mais do que nós. E é importante saber isto, porque como Jesus está sempre ao nosso lado, Ele vai ajudar-nos a ultrapassar o que possa surgir à nossa frente. Ele vai acompanhar-nos nesta caminhada. E na passagem que lemos, vemos que estamos numa luta constante contra o pecado, mas que mesmo assim ainda não temos resistido até ao sangue, como diz na palavra de Deus. Ou seja, não chegamos ao ponto de morrer, mas Jesus chegou e Jesus venceu. Estes versículos seguintes falam-nos do sofrimento cristão, ou seja, porque é que nós sofremos estas coisas todas aqui na Terra? Porque é que sofremos perseguições, provações, tentações, doenças, dores, enfim, porque é que nos acontece tudo isto aqui na Terra?
Estes versículos dizem-nos que faz parte da nossa educação, ou seja, é uma forma de Deus nos educar, tal como um pai educa os seus filhos. Assim Deus educa-nos desta forma. Muitas vezes acabam por ser coisas que Deus permite, mas Deus acaba por usar estas coisas para que nós possamos ver a glória de Deus. E acaba por usar estas coisas para nosso bem e para nossa bênção. Nada acontece por acaso a um cristão. Tudo o que nos possa acontecer aqui, neste mundo, faz com que Deus nos molde para nos moldarmos mais à imagem de Cristo. E se por acaso desistimos e não queremos saber, vamos perder estes ensinamentos de Deus. Logo, não vamos ser abençoados. No versículo 6, vemos que a palavra de Deus fala que o Senhor corrige o que ama. E aqui faz-me lembrar os nossos pais, porque o que querem dizer aqui é que o Senhor educa, treina o seu filho. É exatamente como de um pai para com o filho. O pai disciplina o filho, treina-o, corrige-o, alerta-o. E é isto que o Senhor procura fazer connosco, procura educar-nos. É também uma prova do amor de Deus para connosco, pois mostra que o Senhor se preocupa connosco. E vemos isso mesmo no versículo 7. Porque ao permitirmos que Deus nos molde, então permitimos que possamos ficar mais à imagem de Deus. E nós devemos perceber também uma coisa. Quando vêm as provações sobre nós, Deus está a tratar-nos como filhos. E como filhos que somos, Deus quer o melhor para nós. E por isso é que Ele procura educar-nos. Isto é muito como a educação que os nossos pais nos dão. Eles fazem o que fazem porque nos amam. Muitas vezes ralham-nos e nós nem percebemos o porquê. Ou até pensamos mesmo que nós é que temos razão. Mas eles fazem isso porque nos amam e querem o melhor para nós. A mesma coisa acontece com o Senhor. Aliás, até devemos respeitar ainda mais a Deus, pois é o Pai de todos nós. Mas com tudo isto que Deus nos ensina, será que nós devemos ficar parados? Não, de todo. Vamos ler agora em Hebreus, do versículo 12 ao versículo 29. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade,
e ao clangor da trombeta e ao som de palavras, tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal Assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que os que desviamos os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vemos aqui logo no versículo 12 que nós, os cristãos, não devemos desanimar perante as coisas más da vida, até porque esse é o nosso testemunho. E se as pessoas lá fora nos veem desanimadas, então eles também vão ficar desanimados. Devemos sim, como diz o versículo, levantar as nossas mãos para servir o nosso Deus, e os nossos joelhos devem ser fortalecidos para continuarmos em oração. E também os nossos pés, no versículo 13, devem ser guiados nos caminhos do Senhor. Devemos, por isso, levantar-nos, ganhar força em Deus e seguir a caminhada que Deus tem para nós. Um atleta de alta competição, quando está em prova, passa-lhe muita coisa pela cabeça. Então, aquelas provas mais longas, como uma maratona ou mesmo um triatlo, eles têm muito tempo de prova e passa-lhes muita coisa pela cabeça. E, entre tanta coisa que passa, uma que passa muitas vezes é mesmo a ideia de desistir, ou porque o cansaço se apodera da cabeça e ficam ainda mais cansados, ou porque estão fartos. Enfim, a verdade é que durante a prova a motivação vai acima, vai abaixo várias vezes durante a prova. Por causa disto, há muitos que o que fazem é colocar pequenos objetivos durante a prova e pensam: vamos lá, mais um quilómetro, agora mais um, ok, agora só mais esta subida.
E muitos com estes pensamentos acabam por conseguir motivar-se e assim conseguem fazer as provas até ao fim. Outros até podem eventualmente pensar: eu já corri tanto, já agora só mais um pouco para ganhar isto. E nós, na nossa vida, também somos assim. Ou temos a nossa moral em cima, ora vem cá para baixo, e tudo isto é normal. Somos humanos e é normal termos estes ciclos na nossa vida. Mas nós temos algo muito bom na nossa vida, que é termos o Senhor ao nosso lado. E saber isto ajuda-nos imenso. E nós também temos também outros irmãos na fé que também nos podem encorajar nesta caminhada. E outros irmãos também nos podem encorajar a nós, ou seja, nós podemos encorajar esses irmãos e esses irmãos podem nos encorajar a nós. É normal estarmos cansados, mas estamos cá para nos encorajar uns aos outros. É um dever que nós temos, encorajar-nos uns aos outros. No versículo 14, fala especialmente disto, de fazermos esta caminhada todos juntos. E de facto, assim conseguimos ultrapassar muitas adversidades. E este ensinamento é especialmente válido em tempos mais complicados. Até como os tempos que temos estado a passar. Sem dúvida que se não tivermos o apoio uns dos outros, vamos abaixo e vamos desabar. Mas é para isto é para isto que devemos ter o apoio de outros irmãos para nos levantarmos e seguirmos esta caminhada. E ajudar nesta caminhada engloba tudo, desde confortar até a puxarmos pelo outro para procurar mais a Deus e fazer com que o outro tenha mais sede de Deus e procure mais a santidade. E esta santificação é uma santificação prática, ou seja, é algo que devemos procurar fazer no nosso dia a dia. Esta santificação significa que nós devemos todos os dias procurar a vontade de Deus, procurar aquilo que Deus tem para nós. E esta santificação não a conseguimos completar neste mundo. Só quando um dia estivermos com o Senhor. Mas é por isso que temos de procurar no dia a dia para a cada dia tentarmos ser mais santos, tentarmos ser cada vez mais à imagem de Deus. E este deve ser um grande objetivo para a nossa vida. Procurarmos ser cada vez mais santos, sermos cada vez mais a imagem do nosso Deus. Nos versículos 18 a 24, vemos uma referência ao Monte Sinai e ao Monte ao Monte Sinai, e o Monte Sinai era um lugar de medo. Um lugar de tanto medo que mesmo Moisés tinha medo de subir este monte. E Moisés era alguém que tinha intimidade com Deus. Um pouco mais à frente, vemos também a referência ao Monte Sião, que é totalmente o oposto ao Monte Sinai. É um monte que simboliza as bênçãos que recebemos através da obra que Jesus fez. E é interessante vermos aqui esta comparação porque, por um lado, temos um monte que simboliza tudo aquilo que as pessoas têm caso se virem para as coisas do mundo,
o Monte Sinai, e por outro lado temos um monte que simboliza aquilo que temos quando nos viramos para Deus, o Monte Sião. E o que é que queremos nós? Irmos para o Monte Sinai ou irmos para o Monte de Sião? Queremos as coisas deste mundo, com todo o sofrimento e todo este terror, ou queremos realmente as bênçãos de Deus e sermos mais à imagem de Deus? O que é que nós procuramos para a nossa vida? O versículo 25 fala-nos para nós termos cuidado para não recusarmos a palavra de Deus. Se nós recusamos, então morremos. No versículo 26, vemos então o poder de Cristo quando vemos que Ele fará abalar não só a terra, mas também o céu. E isto aqui é uma referência ao arrebatamento e a tudo o que acontecerá nessa altura. E todo este abalar servirá para as coisas que não são abaladas permaneçam, como diz no versículo 27. Ou seja, Cristo limpará tudo e apenas as coisas reais permanecerão. Vai funcionar como um filtro, como uma peneira, ou mesmo como uma membrana, em que no final apenas ficará o que é real. E no versículo 28 vemos o que realmente é inabalável, ou seja, o que realmente é real, que é o reino de Deus. Muitas pessoas hoje em dia colocam a sua esperança em religiões e em coisas que não têm sustentação. São coisas que vão acabar por cair quando Cristo sacudir este mundo. Mas aquele que realmente crê em Jesus tem a sua esperança num reino que não vai cair, um reino que vai permanecer, o reino de Deus. E este pormenor deve levar-nos a louvar mais o nosso Deus e devemos realmente louvá-lo sem cessar, com reverência e temor. Sabendo tudo isto, sabendo aquilo que precisamos de procurar, o que é que nós devemos fazer? Vamos continuar a ler Hebreus, agora à frente, no capítulo 13, versículo 1 a 19. Hebreus, capítulo 13, versículo 1 a 19, que diz: Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimónio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam.
possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos e temos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então, o que é que nós devemos fazer? Esta passagem começa bem. Permaneça o amor fraternal, ou seja, que o amor dos irmãos não morra, que ele continue. Devemos procurar viver o verdadeiro amor cristão. Devemos também procurar dar esse amor a estranhos, mostrando hospitalidade para com eles. Há sempre irmãos que estão com dificuldades, por isso devemos ajudá-los. No versículo 3, vemos que fala nos crentes que estão presos, e apesar de esta ser uma época de muita perseguição, ainda hoje essa perseguição existe, e estes irmãos que arriscam tanto pelo Evangelho, por levarem a palavra de Deus mais longe, devem ser ajudados. Devemos também honrar o nosso matrimónio e mantê-lo íntegro e sem mácula. Devemos também contentar-nos com as coisas que temos. Como disse atrás, Cristo vai abanar este mundo, e só o seu reino ficará em pé, pois só ele é real. Todo o resto cairá. Por isso, não vale a pena colocarmos o nosso coração nas coisas terrenas, porque elas vão cair. Mais vale contentar-nos e louvar a Deus com as coisas que temos e agarrar-nos ao reino eterno de Deus, porque esse sim é eterno. E vale a pena. Deus promete mesmo que nunca nos abandonará. Por isso devemos sim colocar o nosso coração em Cristo e não nas coisas terrenas. O versículo 6 é aquilo que nós nos devemos focar, refletir e dizer nas nossas vidas. Se nós temos o Senhor ao nosso lado, o que é que nós temos a temer? O que nos poderá fazer o homem? Devemos ter estas palavras bem presentes na nossa mente, com o Senhor
ao nosso lado. Nada temos a temer. O versículo 7 até o versículo 18 fala-nos em três sacrifícios. O primeiro sacrifício é o sacrifício de Cristo. Aquele sacrifício que rompeu com todos os sacrifícios antigos. Rompeu com a arca, rompeu com tudo o que havia, porque nós agora temos Cristo. E para usufruirmos deste sacrifício, exige que nós vivamos debaixo da vontade de Deus. Só assim, só vivendo assim, é que poderemos realmente ser abençoados. O segundo sacrifício é o sacrifício de louvor. Toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, tudo o que nós fazemos para Ele passa através de Jesus antes de chegar a Deus. Como já vimos nos estudos anteriores, mais uma vez temos aqui o nosso sumo sacerdote, Jesus, que remove todas as nossas impurezas para nos apresentar a Deus santos e sem imperfeições. O terceiro sacrifício tem a ver com a oferta dos nossos bens. Devemos procurar usar o que temos para fazer o bem e para ajudar os outros. Na verdade, tudo o que temos não é nosso. Só temos porque Deus permitiu que nós tivéssemos. E por isso devemos procurar servir e louvar a Deus usando as nossas coisas para a sua obra, fazendo o bem com estas nossas coisas. A última parte desta passagem termina com o autor a exortar para que realmente possam seguir a vontade de Deus. Vamos ler Hebreus 13, do versículo 20 ao versículo 25. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os de Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Um aspecto importante que temos aqui é no versículo 22, onde o autor pede para que as pessoas realmente façam aquilo que vem escrevendo ao longo de toda a carta, que é deixarem de lado os rituais religiosos e que se voltem para Cristo. E voltando um pouco ao início, o que temos aprendido nós com Deus? Será que temos ouvido realmente aquilo que Deus tem para nós? Temos nós aprendido com os nossos erros, com as provações que Deus nos coloca à frente? Um pouco em jeito de resumo, Hebreus é um livro que nos ajuda a voltarmos para Deus. Ajuda-nos a perceber que temos Jesus e que através dele temos acesso instantâneo a Deus. Ajuda-nos a perceber que temos uma esperança,
que temos promessas, que temos, que temos bens melhores, que temos alguém que cuida de nós e que nos protege e que nos ensina. Ensina-nos a perceber que podem-nos acontecer coisas más, mas que há um propósito para elas e que no final vamos ser ainda mais abençoados. Ajuda-nos a perceber que devemos andar pela fé e que devemos permanecer firmes perante sofrimentos e provações da nossa vida. Aprendemos também que, por causa de tudo isto, temos um papel muito importante neste mundo. Temos uma grande responsabilidade para com os outros, de dar o exemplo de Jesus, de refletirmos Jesus. E ao refletirmos Jesus, temos também a responsabilidade de fazermos chegar Jesus a essas pessoas e dar também vida e esperança a essas pessoas. E que possamos reter tudo isto, que possamos realmente voltar-nos para Jesus, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote. Amém.